Com Jesus, aí diga graças a Deus. Amém, amados? Sem demais delongas, peço, amados irmãos, que possam abrir as suas Bíblias. Evangelho de Jesus, segundo escreveu São Mateus, capítulo 5, apenas o versículo 1. Ou o versículo 1. Primeiro e o segundo, perdão. Amém? Todos acharam? Diz assim: Jesus vendo a multidão, subiu ao monte, e assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos, e abrindo a boca, os ensinava, dizendo: podei-vos assentar. Amém? Antes de eu estar ministrando, vou estar cantando louvor. Se você puder fechar os seus olhos, adorar o Senhor e meditar na letra desse louvor. Amém? Deus está me preparando para um novo tempo. Deus está me ensinando a viver para Ele cada momento. As tribulações só produzem paciência, e a solidão nunca vai me roubar a certeza da sua presença. Deus está me ensinando, Deus está me ensinando a sonhar, Deus está me preparando para ter todas as promessas que eu vou conquistar. Deus está me ensinando a obedecer, Deus está me ensinando a amar. E enquanto eu espero a minha bênção, Deus está me ensinando a adorar, me ensinando. Deus está me ensinando a adorar, me ensinando. Deus está me ensinando, me ensinando. Deus está da escassez, da sede da decepção, da vida do deserto, do vale foi aberto, do projeto de realização. Choram seus mortos, nos escombros de um terremoto, da dúvida de um muro caído, o choro da mãe que perdeu seu filho querido. Deus de favor no silêncio da dor, ai do palácio, dos rios de louvor, na boca dos leões, na morte de cruz, as gotas de sangue que verteu Jesus. Nas tribulações e nas perseguições, da doida de muitas e muitas e muitas e muitas canções, me ensinando. Deus está me ensinando. Deus está me preparando para ver
é o teu nome, ó Pai. Amém, amados? Estamos diante da Bíblia Sagrada, e eu costumo dizer que a Bíblia, para todos nós, né, ela é um livro que contém grandes ensinamentos, grandes aprendizados. A vida com Deus é feita de aprendizado, é feita de ensinamentos, é feita de grandes experiências, e através dessas experiências nós aprimoramos, somos lapidados, somos tratados por Deus, aprimoramos na nossa conduta, no nosso comportamento, na nossa linha de raciocínio, na nossa linha de entendimento. Em vários aspectos, o Espírito Santo de Deus, ele trabalha em nossas vidas. E uma das coisas que me deixa maravilhado é que o Deus que nós servimos, ele não é Deus de cópia colorida, também não é Deus de imitação, é um Deus de novidade, e que sempre tem algo especial, algo novo, para realizar em nossa vida, e para nos mostrar a beleza, a grandiosidade e a maravilha da sua gloriosa graça. Então, quando nós olhamos a Bíblia Sagrada e falar dos Evangelhos, é algo maravilhoso. Particularmente, eu sou um admirador do Novo Testamento e especificamente, né, dos Evangelhos, porque trata da manifestação do Senhor e Salvador Jesus Cristo. E olhando dentro dessa linha de aprendizado, é muito importante ver como o Espírito Santo de Deus, ele direcionou cada escritor, a cada nação e a sua maneira peculiar de introduzir a sua mensagem, cada observação dos seus ensinamentos. É como você olhar uma construção e eu olhar esse templo, eu ver a frente, eu ver a parte de trás, eu ver o lado direito, eu ver o lado esquerdo, mostrando a grandiosidade que há nesse evangelho. E quando nós olhamos as cartas, os evangelhos de Jesus, cada escritor ele tem a sua metodologia de aplicação. Nós observamos o evangelho segundo escreveu São Marcos, o Espírito Santo direcionando a ele a escrever ao povo, aos romanos. E é importante dizer que o evangelho de São Marcos é o primeiro livro do Novo Testamento e que dá parâmetro aos evangelhos de João, Lucas e Mateus, a maneira como o Espírito Santo introduz Marcos, porque Marcos, apesar de ser o primeiro, ele se torna dos evangelhos o mais curto, porém ele foca duas coisas: o poder do Senhor Jesus Cristo e a sua maneira em servir ao povo. Quando ele direciona ao povo romano, o que o povo romano estava acostumado? A ver o imperador de Roma, que era o dominador daquela época, era a nação que dominava o mundo, e esse imperador, ele dominava o povo, sujeitando o povo a lhe servir, a lhe fazer a sua vontade, a cumprir os seus desígnios. Ele visava o seu eu, ele visava o seu ego. Mas Marcos, ele vem no contraponto. Marcos, ele vem mostrar Jesus também como rei, mas não no objetivo de mostrar o seu eu, o seu ego, ou seja, a sua única vontade. Não, ele mostra Jesus como verdadeiro servo, ou seja, como verdadeiro diácono, que em vez de estar pautado com a sua fama, com a sua arrogância, com a sua prepotência, o versículo central é Marcos 10:45, e diz assim, que o Filho do Homem não veio para ser servido, mas veio para servir a sua vida em favor de muitos, ou seja, ele veio se doar para que toda a raça humana fosse contemplada com a sua maravilhosa graça. O Evangelho de Lucas, ele já focaliza em mostrar Jesus como um homem perfeito. E Lucas, como um grego, e o único escritor grego das Sagradas Escrituras, o único escritor gentil, ele observa a linha de análise do povo grego. Porque o Espírito Santo de Deus, ele é um ser que ele observa e trabalha com estratégia. Tudo que ele faz, ele não faz por fazer, ele não faz por acaso, ou não faz por mera coincidência. Ele tem um foco, ele tem um propósito, ele tem um objetivo. E aquele que trabalha na sua obra precisa ter essa sensibilidade para se subordinar e se submeter à sua direção, ou seja, à sua visão. Lucas vai focar Jesus como um homem perfeito, porque ele analisa a forma e a maneira cultural que os gregos observavam os seres humanos, o seu comportamento, os seus sentimentos, as suas intenções e, acima de tudo, a sua superstição. Então Lucas, quando ele focaliza os gregos, ele mostra Jesus como homem perfeito. E a sua prioridade é mostrar que se por um homem veio o pecado,
Se por um homem veio a corrupção, se por um homem veio a desobediência, por um homem veio a salvação da nossa alma. Através de quê? Do seu sacrifício perfeito, sua morte, o derramamento do seu sangue e a sua ressurreição. Mostrando que o evangelho, em todas as suas facetas, ele é perfeito. João já vem numa outra vertente. João, ele focaliza a divindade de Cristo. E é importante dizer que João, nas suas escritas, João ele focaliza 7 milagres, 7 manifestações de Jesus como Filho de Deus, mas não em questão de subordinação, mas em questão de igualdade, de ação e de natureza, mostrando por ele ser o Filho de Deus, ele tinha todo o poder nos céus e na terra, para realizar milagres, sinais, prodígios e maravilha. E quem olhava Jesus, enxergava nele Deus, enxergava nele a glória de Deus, e também mostra a necessidade da atuação do Espírito Santo. Por isso que João capítulo 16, Jesus ele vai dizer, é necessário que eu vá, para que o Consolador venha, que é o Espírito Santo, e este convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Mas focando no livro de Mateus, Mateus como um judeu nato, Mateus como um judeu conhecedor das leis, das normas e procedimentos, e é importante frisar que o ministério de Jesus ele se inicia na lei. Qual é o papel de Mateus em provar aos judeus que as profecias do Antigo se cumpriam em Jesus? Por isso que no capítulo 5, no versículo 17, o próprio Jesus ele vai falar diante dos discípulos e diante daqueles que estavam à sua volta e que nos serve de exemplo para nós. Ele fala assim, ó, eu não vim para abrogar, ou seja, para revogar o que está escrito nas leis e nos profetas, mas eu vim para cumprir, porque o foco de Mateus era mostrar Jesus como rei e como Messias, ou seja, o Cristo ungido, como rei, porque ele veio restabelecer sobre a raça humana o seu reino espiritual, um reino que o dinheiro não vai comprar, um reino que os políticos não têm condições de interferir, um reino que o diabo não pode destruir, porque esse reino é eterno, esse reino é celestial, esse reino é sobrenatural, esse reino há uma glória de Deus, há o poder, há unção, que somente Deus pode instituir ou destituir. Por isso que ele foca no seu reino, por isso que ele foca na sua visão, não uma visão materialista, egocêntrica, egoísta, não, mas uma visão pautada na boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, por isso que ele focaliza 3 coisas, eu posso observar dentro do Evangelho de Mateus. Jesus, ele observava dentro de 3 linhas psicológicas. Em primeiro lugar, ele observava o caráter da pessoa. Em segundo lugar, ele observava as suas necessidades. Em terceiro lugar, ele observava as suas convicções. Como isso, presbítero? O caráter é a firmeza e a coerência de atitude. O caráter é o que define a personalidade e a índole de uma pessoa. O conjunto das qualidades e defeitos de uma pessoa é que vão determinar a sua conduta, a sua moralidade e a sua personalidade. Então, quando Jesus observava o ser humano, ele não só tinha uma visão do seu estereótipo, do seu exterior. A visão de Jesus era uma visão que ia além do que qualquer homem podia dimensionar, porque ele via a alma, ele via o sentimento, ele enxergava os pensamentos, ele enxergava tudo que estava à sua volta, tudo que estava dentro do homem, ele conseguia ter total compreensão. Em primeiro lugar, porque ele também era Deus, em segundo, porque o Espírito Santo estava sobre ele. Então Jesus, quando analisava o caráter da pessoa, ele observava as suas qualidades e os seus defeitos. E é importante que quando ele observava o seu caráter, ele não julgava ninguém e não menosprezava alguém por ter um caráter ruim, por ter um comportamento ruim, por ter uma personalidade ruim, não. O Evangelho fala de transformação. Então, por mais que a pessoa tivesse um comportamento negativo, um comportamento ruim, para Jesus isso era algo maravilhoso. Por quê? Quanto pior fosse o ser humano, maior seria o milagre. Quanto pior fosse o comportamento,
maior seria a transformação para que as pessoas ouvissem, observassem, enxergassem e reconhecessem que Jesus modificou o comportamento da pessoa. Quantos foram transformados por Cristo? Então, todos nós temos a mesma compreensão. O que éramos de nós no passado, o que é de nós no presente, e com certeza melhor ainda será de nós no dia do arrebatamento, quando o nosso corpo for transformado em um corpo perfeito e incorruptível. Então, Jesus, dentro da minha análise psicológica, ele tinha um parâmetro do ser humano de uma forma perfeita e 100%, porque ele nos criou, conhece nós nos mínimos detalhes e sabe como trabalhar em cada ponto, em cada situação da nossa vida. Ele sabe como nos tratar. Uns no temperamento, outros em escolhas, outros em sentimentos, mas seja qual for a situação, Jesus, ele sabe como tratar o caráter das pessoas. Necessidade é aquilo que é estritamente necessário, ou seja, que é indispensável, que é útil, que não se pode deixar de ter ou ser. Quando eu observo as necessidades, Jesus observando a necessidade, entra a importância dele demonstrar o seu poder, através de quê? Milagres, sinais, prodígios e maravilhas. Aí você vai lembrar, por exemplo, do cego de Jericó, que não enxergava, que não via, e Jesus, vendo a sua necessidade, realizou um milagre, ou seja, fez ele enxergar. Lembra do coxo, do capítulo 5 de Lucas? Jesus vendo, olhando para os sentimentos dos fariseus, e o texto está bem claro, e vendo Jesus, que arrazoavam em seu coração, disse para aqueles homens, qual é o mais fácil? Dizer, perdoado estão o seu pecado, ou dizer para ele, levanta-te e anda? Para que saibais que o Filho do Homem tem poder nos céus e da terra, perdoado está o teu pecado, levanta-te e anda. E ele levantou e andou. Porque Jesus, ele sabe como trabalhar em cada situação. Na vida daqueles homens, como esse homem que eu citei, esse homem, a necessidade dele era de uma cura no seu exterior. Mas às vezes o que nós precisamos é ser curado no nosso interior. Sentimentos ruins, pensamentos negativos, coisas que trazem ao nosso coração tristeza, angústia, depressão, mas seja qual for a área que nós necessitamos, Deus, ele sempre tem um recurso. Ele sempre tem uma saída. Ele sempre tem uma solução. Não há nada que seja impossível para ele atuar em nossas vidas e modificar e suprir as nossas necessidades. É por isso que nós somos prósperos. Nós não somos prósperos porque temos conta bancária cheia de milhões. Nós somos prósperos porque servimos ao Deus que é dono de tudo. E por ser o dono de tudo e ser Senhor de tudo e ser o Senhor da nossa vida, em tudo, ele pode trabalhar, manifestar e realizar em nossas vidas. E também influenciar outros. Amém? Então vamos lá. A terceira coisa é os ideais. Ideais está ligado a quando vamos indicar os nossos sonhos, anseios e objetivos. Todos os seres humanos têm ideais, de forma geral, para alcançá-los. É necessário que haja muito esforço e luta. Então, todos nós, em algum ponto, em alguma situação, temos um ideal. Por exemplo, eu vou citar, por exemplo, o meu caso. Eu tinha um desejo de fazer uma faculdade. Então, fiz a prova do Enem, Deus abriu as portas, mas ao longo do tempo, eu preciso batalhar, pagar a faculdade, tirar boas notas, para ao final de 5 anos de estudo, eu poder ser um bacharel em psicologia. Então, Deus, ele observa os meus ideais, os meus propósitos e as minhas convicções. Tem coisas que eu vou traçar para a minha vida e Deus vai me apoiar. E Deus vai me abençoar, porque ele tem uma visão além do que eu posso alcançar. Nossa visão é limitada. Nossa visão é se lamentar do passado e viver o presente. Mas a de Deus não. Quando ele olha para nós,
Ele já sabe o que vai acontecer no futuro. Então, se ele vê que isso vai ser algo bom, algo frutífero, algo positivo para a nossa vida, pode ter certeza, amado. Ele vai te abençoar, ele vai prosperar tuas mãos e tu vai alcançar o que tu está almejando. Mas, do contrário, tem hora que Deus intervém nos nossos ideais, nas nossas convicções, nos nossos propósitos, de acordo com o que Ele tem na nossa vida, de acordo com a chamada que Ele nos ortogou, de acordo com a sua vontade que Ele tem a impetrar em nós, Ele pode interferir, tanto pode nos conceder, quando pode impedir que nós alcancemos, e mesmo que tenhamos alcançado algo, Ele também pode tirar, porque Ele é soberano, tem domínio sobre tudo e sobre todo. Por isso que Jesus, Ele sempre trabalhou em cima das convicções dos seres humanos. Em que sentido? Em mostrar para o homem que toda convicção pautada no seu eu, na sua vontade carnal, no seu egocentrismo, na sua individualidade, está fadada ao fracasso. Mas quando eu pauto as minhas convicções debaixo da direção e da orientação do Espírito Santo, que é um Espírito que revela o profundo e o escondido e me deixa esclarecido de tudo, aí eu sou bem-sucedido. Aí eu sou abençoado. Aí eu tenho condições de alcançar aquilo que eu almejo, desde que eu esteja no centro da sua vontade. Por quê? Quando eu dou as minhas convicções debaixo da direção de Deus, eu estou dizendo como Paulo, eu estou renunciando o meu eu e me submetendo ao senhorio do Senhor. Então Jesus, dentro das suas linhas de apresentação, dentro das suas linhas de trabalho, ele realizava diversas formas. Mas no Evangelho de Mateus, eu consigo enxergar pelo menos dessas 3 pontos, logo vamos ter outros pontos que ele vai trabalhar na vida do ser humano, em todos os aspectos, o seu caráter, as suas necessidades e os seus ideais. Então, o propósito do Evangelho de Mateus, ele é um livro repleto de expressões messiânicas. Por exemplo, filho de Davi, que é usado diversas vezes, e texto dos Antigos Testamentos, que são 53 citações e outras 76 referências. Esse evangelho não contém um relato cronológico, seu propósito é apresentar a evidência que Jesus é o Messias, o Salvador. Aí, quando nós entramos no capítulo 5, em primeiro lugar, é importante nós entendermos que esse sermão da bem-aventurança, ele está dentro de um longo sermão, que vai do capítulo 5 ao capítulo 7. Bem-aventurança quer dizer felicidade, mas não é felicidade a partir da ótica humana, porque a felicidade a partir da ótica humana, ela está dentro de uma visão deturpada da realidade. Você vê aí fora as pessoas no carnaval, por exemplo, eu trabalhando de Uber, você vê as pessoas pulando, gritando, bebendo, se prostituindo, e se você perguntar para elas, você está feliz? Elas vão dizer sim, porque para elas, no seu natural, felicidade é aquilo, é gastar a sua vida na luxúria, no pecado, na idolatria, no mundanismo, entre tantas coisas. Mas a felicidade, no ponto de vista espiritual, tendo o Espírito Santo na sua vida, está pautada na vontade de Deus para a nossa vida, ou seja, em nos contentarmos e nos alegarmos em sabermos que fomos escolhidos, separados, elegidos, nomeados para um propósito. E que propósito é esse? O propósito da salvação da nossa alma. Só o simples fato de saber disso já é motivo de nós abrirmos nossos lábios, levantarmos as nossas mãos e agradecermos a Deus. Porque mediante as nossas falhas e erros, Deus nos escolheu para um excelente propósito. Amém, amados? Então vamos lá. No versículo 1, nós vamos ver Jesus, dentro da sua citação, falando assim: Jesus, vendo a multidão, subiu ao monte, e assentando-se, se aproximaram-se dele os seus discípulos, e abrindo a boca, os ensinava, dizendo. O primeiro ponto que Jesus vai ver,
e dentro dessa observação, Jesus ele está dentro de uma visão. E ele, dentro da sua visão, ele analisa a multidão que estava à sua volta. Mas o compromisso de Jesus nunca foi com a multidão, porque a multidão, em todos os textos que você vai observar, acompanhava Jesus através de quê? De interesses pessoais. Milagres, multiplicações de alimentos, realizações. Outros olhavam Jesus e queriam que ele fosse um revolucionário político. Mas os discípulos eram aqueles que estavam dispostos a largar tudo e unicamente se dedicarem à sua vontade, ou seja, desprezar os seus desejos e abraçar a causa do Evangelho. Então, Jesus, observando a multidão, Jesus ele está fazendo ali uma separação. Jesus ali está discriminando? Não. Jesus ali está chamando para um íntimo, para um particular, aqueles que tinham interesse pelo seu reino. A salvação, ela é para todos. Mas todos participarão da salvação? Não. Porque para ser participante da salvação, tem que ter interesse em se submeter a Deus, a obedecer a sua palavra, a se dedicar a uma vida em santidade, a buscar a sua presença. E nem todos estão dispostos a levar essa cruz e a levar esse compromisso à frente. Então Jesus, dentro do versículo 1, ele deixa bem claro, vendo a multidão, subiu ao monte, ou seja, ele se destaca a um lugar, ele se separa a um lugar, e se aproximaram-se deles os seus discípulos, ou seja, a multidão ficou num canto, e os seus discípulos mais próximos, mais íntimos, porque eles mais próximos e mais íntimos, eles teriam condições de extrair de Jesus o seu melhor. E o que é que eles poderiam extrair de Jesus? Sua graça, seu poder, seu amor, sua misericórdia, suas bênçãos, sua comunhão, a unidade. Eles poderiam usufruir de Jesus todas as dádivas que ele tinha a oferecer. Mas para usufruir dessas dádivas, amados, tem que ter relacionamento com Cristo. Sem um relacionamento com Deus, não tem condição de usufruir disso. Aí ele vai dizer, e abrindo a sua boca os ensinava, dizendo, bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino de Deus. Quando fala de pobre, a mesma tradução de pobre, quer dizer aquele que está necessitado da atuação de Deus. Ou seja, ele está implicando que o ser humano ele tem necessidade de esvaziar de si mesmo. Quantas coisas que nós levamos outrora sem ter Jesus? Sentimentos ruins, negatividade, opressão, possessões de demônios. Mas quando nós nos esvaziamos dessas coisas ruins, quem faz morada em nós? O Espírito Santo de Deus. E quando o Espírito Santo ele entra dentro do nosso coração, nós deixamos de ser pobres, ou seja, nós deixamos de ser necessitados e nos tornamos ricos. Porque quando ele entra em nossa vida, em primeiro lugar, ele muda a nossa mente, ou seja, o nosso pensamento, porque a nossa mente é transformada. Ele muda o nosso comportamento, porque ele começa a colocar em nós os seus frutos, que é o que nos dá qualidade de uma vida de um cristão. E ao mesmo tempo, quando ele começa a nos transformar, ele nos dá o quê? Talentos, dons, capacidade do Espírito Santo, que está em 1 Coríntios capítulo 12, para que nós realizamos a sua obra. E quando nós somos alcançados por isso, nós nos tornamos participantes do seu reino. Por quê? Nós nos tornamos herdeiros e co-herdeiros de Cristo. Ou seja, nós passamos a fazer parte do mesmo reino, de uma mesma aliança, do mesmo compromisso, de uma mesma dádiva. E só usufrui isso quem é igreja, quem é seguidor de Cristo, quem obedece e quem pratica a sua palavra. No verso 4, bem-aventurado os que choram,
porque eles serão consolados. Esse choro, quando nós, como seres humanos, nós estamos sujeitos a chorarmos por diversos aspectos. Uns choram de alegria, outros choram de tristeza, outros choram de nervosismo. Em diferentes aspectos, o ser humano ele pode demonstrar lágrimas. Mas esse choro que Jesus está falando é um choro ligado ao arrependimento. Ou seja, é uma lamentação à corrupção dessa vida e da nossa natureza pecaminosa. Você lembra quando você, às vezes, comete um erro? Ou quando você comete uma falha, um pecado, e aí você vai diante de Deus, se humilha, você chora, derrama suas lágrimas. Ali você está mostrando para Deus o quê? Um arrependimento da sua conduta. E ao mesmo tempo você está mostrando para Deus, Senhor, eu sei que eu sou falho. Eu sei que eu sou pecador. Tem horas que eu oro a Deus, eu falo, Senhor, eu não sei que eu não sou nem merecedor das tuas maravilhas em minha vida, mas tem misericórdia de mim. Toda vez que eu demonstro esse sentimento, esse choro, eu estou mostrando a Deus, Senhor, eu estou arrependido, eu quero uma melhoria para a minha vida. Eu quero ter uma qualidade de vida contigo. Eu quero ser um cristão verdadeiro em tua presença. Eu não estou dizendo que nós somos perfeitos, mas que por servirmos a Deus, nós não podemos ter contentamento com o pecado. Toda vez que erramos e falhamos, o próprio apóstolo João vai dizer, filhinhos, não pequeis, mas se pecares, tem um advogado que está no céu. E o choro, ele é uma característica de alguém que está arrependido por um ato errado que cometeu. Então vamos lá. Versículo 5. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Ou seja, aqui é um dos maiores desafios dos cristãos. Ser manso, porque a palavra manso está ligado àqueles que são tranquilamente, que eles são tranquilos, que se submetem a Deus e às suas palavras, que seguem as suas orientações e seus desígnios, e que são mansos com todos os homens. Abra, por gentileza, Tito, capítulo 3, versículo 2. Primeiro que achar, pode ler, por gentileza. Voz alta. Como que eu demonstro que eu sou manso? É no momento que tudo está calmo? Não. Eu demonstro que eu sou manso, e isso também vai estar ligado a um dos frutos do Espírito, que é a temperança, que está ligado ao equilíbrio nas situações adversas. Alguém está falando de maneira áspera comigo. Alguém está falando de uma maneira grosseira comigo. Alguém me faltou com respeito. Alguém utilizou de uma palavra inadequada comigo. Eu posso tratar da mesma forma? Não. Eu preciso mostrar que eu sou diferente. E como eu demonstro que eu sou diferente? Sendo contrário do comportamento do mundano. Então, se o mundano vem com contenda, com alteração, com briga, ou com qualquer coisa que possa trazer qualquer tipo de confusão, eu demonstro a minha calma, eu demonstro o meu equilíbrio, porque através disso, em primeiro lugar, eu estou mostrando para ele que a luz do Senhor Jesus Cristo habita em mim. Ou seja, eu estou dando bom testemunho e ao mesmo tempo eu estou pregando para ele. Em segundo lugar, eu estou mostrando para Deus, Senhor, eu fui transformado. Eu fui transformado. E em mim não habita mais o velho homem, mas o que habita em mim é o teu Espírito. Então, Jesus aqui, ele está confrontando as nossas atitudes humanas. É fácil? Não. É muito difícil. Eu vou dizer que é o maior desafio do ser humano. Pelo menos para mim,
seria o maior desafio. Mas o Espírito Santo é aquele que trabalha não naquilo que eu quero, mas naquilo que Ele quer de mim. Tem pessoas que só querem que os outros façam o que Ele quer. Ou seja, é só minha vontade. Não. Quando eu sirvo a Deus, eu esqueço a minha vontade. Tiago aqui, o centro e a totalidade de tudo é o Espírito Santo de Deus. Quem crê nisso, diga graças a Deus. Agora o desafio é viver. É um grande desafio para a nossa vida. Porque a teoria, e quando eu leio esses textos, amado, minha vontade é de chorar. Cada um faz uma autoanálise na sua vida, né? Eu, humildemente falando, eu reconheço as minhas debilidades. Então, toda vez que eu leio esse tipo de texto, automaticamente eu sinto no meu coração uma tristeza. Tristeza no sentido de que observar o meu comportamento e ver que eu preciso melhorar e muito diante daquele que é perfeito em todas as coisas. E aí você faz a sua análise da sua vida. Talvez você esteja numa condição melhor do que a minha. Mas se você estiver no mesmo parâmetro do que o meu, faça essa autoanálise da sua vida e procure melhorar no seu comportamento. Amém? Vamos lá. Verso 6. Bem-aventurado os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. O que é ter fome e sede? Alguém consegue sobreviver sem comer e sem beber? É algo necessário para a nossa vida, certo? Então Jesus está dizendo que a justiça é algo que nós temos que desejar de uma maneira extraordinária. Nós temos que abraçar de todas as formas, não podemos aceitar algo errado, amados. Nós temos que ter sede e fome, porque aquele que tem sede e fome é como alguém que não consegue ficar satisfeito, a não ser que tenha a sua necessidade suprida em tudo. E como esse desejo é suprido em nós? Através da graça de Deus. É essa graça, esse favor merecido que traz em nós este sentimento de querer as coisas certas, de querer fazer o que é certo, porque o Deus que nós servimos é um Deus santo, é um Deus puro, é um Deus justo, que não trabalha de maneira inadequada, que não tem dois tipos de direcionamento. Ele é imutável, não muda a sua essência. Foi no passado, é no presente e continuará para todo sempre. Então, aqueles que servem a Cristo têm que ter o mesmo sentimento, o mesmo desejo, ansiando sempre pela justiça de Deus, que não falha em todos os aspectos. Verso 7. Bem-aventurados misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. E o que é ser misericordioso, amados? É sentir a miséria do seu próximo, ou seja, é ter compaixão pela situação ruim que o seu próximo está. Às vezes as pessoas caem, às vezes as pessoas se desviam, e tem uma classe de pessoas que quando alguém se desvia, a primeira coisa eles pegam a pedra, parece até os fariseus, quando queriam apedrejar a mulher adúltera. Só serve para falar besteira, só serve para atacar, só serve para falar palavras negativas, quando Jesus não ensina isso. Pelo contrário, a Bíblia diz assim, ó, quem está de pé, cuide para não cair, porque todos nós, e a começar do ministério, porque a Bíblia diz que o que tem a mais dado é mais é cobrado. Então nós somos mais cobrados por Deus, somos mais tentados pelo diabo, temos a necessidade de ter uma vida maior de santidade, temos a necessidade de ler mais a Bíblia, temos a necessidade mais de buscar, somos observados por todos, e a igreja ainda se espelha na gente. Olha o problema. Então nós não somos pelo contrário. Se você ora para a sua vida, pela minha você tem que orar dobrado. Porque eu ainda sou mais necessitado do que você, porque o peso que está sobre mim, ou que está sobre os ministros, é maior do que está sobre você. Mas como uma igreja unida, uma igreja que trabalha em comunhão, oramos por todos, em um só amor, em um só propósito, para que todos estejam na mesma ligação. Mas se por um acaso
alguém cair, alguém falhar, alguém errar, alguém se perder, o meu posicionamento não é de apedrejar. O meu posicionamento é o posicionamento de um amigo, que vai dar a mão, que se necessário vai até lá no lamaçal do pecado buscar ele. Vai abraçar, vai chorar com ele, vai pagar o preço, vai interceder por ele, porque para Deus, tanto eu como ele somos importantes. E o mesmo sangue que me comprou, comprou a todos. Então, diante de Deus, todos nós somos valorosos. Então, eu não sou melhor do que ninguém, ninguém é melhor do que eu. Todos nós somos valiosos diante do Senhor. Então, se compadecer do necessitado, é isso, é sentir a sua miséria, mesmo que você não esteja em necessidade. Eu me importar com a necessidade do próximo, tanto na questão espiritual, quanto na questão material. Eu já passei necessidade, não tenho vergonha nenhuma de falar isso. Já passei fome, já tive desempregado, já perdi carro, já passei acho que por um monte de coisa. E eu já tive casos de pessoas que sem eu ter nada para oferecer, não tinha nem um centavo no meu bolso, a pessoa chegar e me dar uma bolsa de compra, me dar uma contribuição financeira, comprar um remédio para mim, pagar um passeio para mim e me ajudar. Como teve em outros casos que Deus me deu condições e eu ajudei outras pessoas. Por quê? O bem que eu quero para mim, eu quero para o meu próximo. Nós não sabemos o dia do amanhã. Todos nós, a vida é como uma roda gigante, que nós podemos estar em cima e uma outra hora podemos estar embaixo. E Deus está sempre nos ensinando com essas situações. E eu acho, até outro dia conversando com a minha esposa, que a beleza de servir a Deus é isso. Deus, ele não deixa o ser humano muito tempo em zona de conforto, porque ele conhece o ser humano e sabe que o ser humano, ele tem essa questão de sentir que ele é alguma coisa, de achar que ele é o tal, que ele é o excepcional. E Deus, ele tem uma agulha, que ele sabe como tocar no ser humano e botar ele no seu ponto e dizer: ô, meu filho, baixa tua bola aí, que você depende de mim. E se eu não for na tua vida, tu não é nada. Você precisa de mim. E é por isso que Deus, em todo o tempo, ele sempre está permitindo uma coisa na tua vida. Pode ver. Quando não é na enfermidade, é na família. Quando é na família, é na vida financeira. Quando é na vida financeira, é alguém que está do nosso lado. Mas sempre tem alguma coisa para nos movimentar. Porque senão a gente se acomoda, amados. E Deus nos conhece melhor do que ninguém. É por isso que ele trabalha esse sentimento dentro do nosso coração. Porque hoje eu estou podendo ajudar, mas amanhã pode ser eu que sou o necessitado. Quem nunca passou por isso? Todos nós precisamos disso. Isso faz parte da vida do cristão. 8. Bem-aventurados limpos de coração. É até uma das coisas que, antes de eu entrar nisso, primeira epístola de João 3, versículo 17, amados. Leia por gentileza. E o segundo mandamento da Bíblia é: amai ao teu próximo como a ti mesmo. Se você ama o teu próximo, amados, você se compadece dele. Sim. Se você não ama o teu próximo, como que tu vai amar a Deus? Que tu não vê. Está fazendo uma pergunta. Por quê? Eu mostro que eu amo a Deus a partir do momento que eu mostro amor ao meu irmão. Se eu não amo a ele, se eu não o amo, você está vendo como é que eu vou amar um Deus? Que eu sinto a sua presença como um vento. Então, são essas coisas que Deus, ele está sempre trabalhando no nosso ser. E é interessante que Deus, ele sempre nos leva, quando Deus quer nos exortar, ele sempre nos leva à reflexão das nossas atitudes. Não sei se alguém aqui já parou algum momento, eu gosto muito de fazer isso. Às vezes eu paro no meu canto, no setor de trabalho, eu paro, às vezes está no calor, nervosinho, coisa, eu começo a ficar pensando.
Aí você observa o que tu fez, o que tu acertou, o que tu errou e o que tu precisa melhorar. É a melhor maneira de você se ajustar diante de Deus. Porque o Espírito de Deus, ele fala o quê? Através da consciência, que é a voz da alma. Ele sabe como trabalhar dentro do nosso coração. Amém? Então vamos lá. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Ser limpo está ligado à pureza. E ao mesmo tempo isso leva o quê? A santidade e a felicidade, que são unificadas por Deus como a verdadeira religião, porque consiste na pureza do seu coração. Alguém limpo deixa ser dominado por sentimento ruim? Não. Quem é limpo de verdade, quem tem o seu coração limpo para as coisas desse mundo, não deixa que o ódio, não deixa que o rancor, não deixa que nenhuma situação tome conta do seu coração. Mas quem é limpo de coração está sempre pronto a perdoar. E você precisa perdoar? Nós precisamos perdoar. Porque a oração do Pai Nosso também dita assim, ó: Pai Nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós ao teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dás hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Deus é puro, sim ou não? Ele não está sempre disposto a nos perdoar. E olha que nós abusamos às vezes da tolerância de Deus, hein? E por que às vezes a gente não está disposto a perdoar também o nosso próximo? É fácil? Não. Mas quem tem o Espírito Santo se torna. Porque ele sabe como trabalhar. E como isso vai ser trabalhado? A santificação da vida espiritual, porque o jejum ele faz mortificar a carne. A oração, porque ela nos leva à intimidade com Deus. E a palavra, porque ela nos confronta, nos liberta, nos limpa e nos restaura de todo mal. Então quem serve a Deus tem que ser limpo. Aqui não pode haver aquela água desse rio que passa e suja no meu coração, não. Cheio de contaminação, cheio de coisa ruim. Isso interfere na tua vida espiritual. Aí depois você está perguntando, eu estou doente, eu estou frio espiritualmente, eu não sinto a presença de Deus. Mas tu já parou para limpar o teu coração? Já parou para tirar o que é ruim? Já olhou para dentro de si? Porque às vezes nós olhamos muito para os outros e não enxergamos o que está em nós. E o nosso exemplo de Jesus foi enfático em nos mandar nos observarmos. Olhai para dentro de si. Antes de olhar o argueiro do teu irmão, tira a trava que está nos teus olhos. Não julgueis para que não seja julgado, porque da mesma forma que tu medires, tu serás medido. Quando nós olhamos a da Santa Ceia, o que é que o apóstolo Paulo vai dizer, direcionado pelo Espírito Santo? Examinai a si mesmo. E assim, coma desse pão e beba desse cálice. Ou seja, veja como está a sua vida espiritual. Veja a condição da sua vida espiritual. Tem agradado a Deus ou está na contramão da palavra? Tem feito a vontade do Senhor ou está de mãos dadas com os diabos e os seus demônios? Aquele que é puro de coração é aquele que está no centro da vontade de Deus. E que se sujeita aos seus desígnios. 9. Bem-aventurados pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Ou seja, os limpos verão a Deus na sua totalidade, na sua perfeição, na sua glória. Mas os pacificadores são chamados filhos de Deus, porque o pacificador é aquele que tem uma afeição sincera pela paz. Aí nós vamos lembrar de Isaías, capítulo 9, versículo 6, onde Jesus é chamado do príncipe da paz. Ora, se eu sou seguidor de Cristo, e se Cristo é Senhor na minha vida, eu tenho que ter paz. Aí eu lembro de Hebreus, se não me falha a memória, 12, 14. Seguir a paz com todos, não é com alguns, não é com quase todos,
Não é só com o vizinho da direita ou da esquerda eu arrumo um problema. Não. Seguir a paz com todo mundo. Oxe, a tranquilidade de espírito que há dentro de você. Que mesmo em situações ruins, adversas, você, sereno, tranquilo, sabe o que fazer, sabe a quem pedir, sabe a quem recorrer e sabe que Ele é fiel para cuidar de tudo na tua vida. Então, o pacificador, ele tem esse sentimento. Tranquilo, consciente, convicto, sabe a quem serve e sabe que Ele cuida dos seus. Amém, amados? Verso 10. Bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem, perseguirem e mentirem, disseram todo mal contra vós, por minha causa. O que é que Jesus está trabalhando aqui? Nós temos felicidade através do sofrimento. Isso parece loucura, não parece não? Como que eu posso ser feliz através do sofrimento? É só eu lembrar que se eu estou aqui, é porque alguém pagou o preço por mim. Até porque a salvação não foi de graça, a salvação foi pela graça. Então alguém sofreu por mim. E por que eu não posso sofrer por Cristo? Aí eu lembro de Paulo, interessante, eu não sei se na condição de Paulo, como eu encararia essa profecia na minha vida. O Espírito Santo de Deus manda Ananias a Paulo, no capítulo 9, no versículo... capítulo 9, versículo 16 de Atos. Dá uma lida aí, amados, por gentileza. Quem lê primeiro pode falar. Repete de novo aí. Eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. Olha a chamada de ministério. E eu lhe mostrarei o quanto há de padecer pelo meu nome. Sei não, acho que no lugar de Paulo eu vou perguntar, Senhor, essa chamada aí, tem certeza que é para mim? Porque quando alguém é chamado por Deus, o que é que na maioria espera? Reconhecimento, unção, né? Status, divisa no quartel, quando alguém sobe de função, né? Aí vem a patente, muda o uniforme, aumento de salário. Pastor Reginaldo sabe isso muito bem, teve vários aumentos de salário no quartel. Só que na vida com Deus, o negócio não é bem assim não, filho. Na vida com Deus, o teu prêmio e a tua consolação não é na terra, é no céu, porque na terra, próprio Jesus vai dizer, João 16:33, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Abra por gentileza aí, Romanos 8, 36, 37, 38, 39. E eu já vou fechar a mensagem. Ou seja, nós temos sofrimento, mas sabemos que Ele está conosco em todas as situações. Para fecharmos, amados, o verso 12, para mim é a coroa da mensagem. Porque Jesus vai dizer assim, ora, diante dessas grandes promessas, diante dessas grandes realizações, diante desses grandes benefícios que eu estou lhe concedendo, e o sofrimento é um desses benefícios. Ele diz assim, ora, até se eu fosse olhar Jesus, numa visão natural, eu diria que Jesus estaria sendo sarcástico na sua colocação, porque ele vai dizer assim, exultai e alegrai, não é para vocês ficar tristes, com medo de perder a vida, com medo de perder seus bens, com medo de ser odiado pela sociedade, as pessoas, não, vocês têm que estar alegres, exuberantes,
Felizes porque vocês foram escolhidos para um propósito maior. Você crê nisso? Diga graças a Deus. Nós fomos escolhidos para este propósito. E Jesus vai dar uma chicotada bonita nos discípulos. Para eles se posicionarem dentro da sua vontade. Ora, antes de vocês em excelência, do ponto onde você, acima do ponto, eles foram antes de vocês em excelência. Acima do ponto onde vocês alcançaram, estiveram diante de vós, para ser exemplo. Ou seja, todos os homens que vieram antes do discípulo foram referência. E referência de quê? Aflição, ou seja, sofrimento, resistência, marca, fé, esperança, confiança, temor. Amor por completo, não é amor fingido, não. Por isso que Paulo vai dizer, o amor tudo sofre, tudo crê e tudo suporta. O amor de Cristo, ele está dentro disso. E paciência, porque quem serve a Deus tem que saber esperar. Nós esperamos os cumprimentos das suas promessas na nossa vida pessoal, cumprimento das suas promessas na nossa família, no nosso ministério, na igreja, onde colocamos a mão. Mas a maior promessa que nós esperamos se realizar é estar naquele grande dia. Quando Cristo vier arrebatar a igreja, aí dizer assim, seja bendito, ou seja bem-vindo. Bendito de meu Pai, e recebei a herança que foi proposta desde a fundação do mundo. Aí eu posso compreender o que está em João capítulo 14, versículo 1. O discípulo estava diante da adversidade, Jesus disse assim, não se turbe o vosso coração. Credes em Deus e credes também em mim. Na casa de meu pai há muita morada. Se não fosse assim, eu não vos teria dito. Ou seja, eu não prometo que eu não posso cumprir. Eu só prometo que vai se realizar na tua vida. E vou lhes preparar um lugar. Quem está ansioso por este lugar? Quem está aqui ansioso por receber esta promessa? Esta herança! Porque esse é o combustível que nos impulsiona todos os dias. Quando você pensar em desistir, quando você pensar em parar, quando você pensar em largar tudo, renunciar à tua chamada, jogar de lado tudo aquilo que Deus colocou para a tua vida, lembre-se, o fim do justo e o fim do ímpio. O do ímpio é no lago de fogo de enxofre, mas o nosso está na borda do cordeiro. Alegrando, congratulando, usufruindo de todas as dádivas e maravilhas que Deus tem preparado para os seus. Quem crê nisso? Diga, eu creio. Eu creio. E tomo posse. Que Deus nos abençoe. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.